Fotografia do Espaço das Artes. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre a palavra fotografia. Então vamos entender um pouquinho? A palavra foto significa luz e grafia significa registro, desenho, ou seja, fotografia é desenhar com a luz. Então, se eu vou desenhar com a luz é a minha tinta. E se a minha tinta está aqui, quem é o meu pincel? O meu pincel é a câmera fotográfica. Essa menininha que a gente ama tanto. Para a gente começar a falar sobre fotografia, vamos entender um pouquinho. Quando eu fotografo com celular, câmera fotográfica, eu tenho alguns tipos. Antigamente eu tinha a câmera que tinha o filme fotográfico. Agora a gente está na era digital. Então eu tenho os celulares que fotografam, as câmeras compactas, as compactas de super zoom, aquelas que não trocam lente, e as câmeras que trocam lente, que são as câmeras de entrada e as câmeras profissionais. Vamos falar um pouquinho do início dessa história. Quando eu pego uma câmera fotográfica, o que eu quero? Fazer foto. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é que eu sei ligar o meu equipamento e eu sei clicar. Ótimo, você conseguiu o seu registro. E é isso que é importante. Toda pessoa que gosta de fotografia quer usar a fotografia como uma memória, para pensar, para lembrar, para se divertir. E aí a gente não vai preocupar em estudar um pouquinho sobre fotografia, a gente simplesmente vai registrar. Ok, isso é muito válido. Para quem chega nas oficinas de fotografia, a gente sempre acolhe todo tipo de equipamento. As câmeras iniciantes e as câmeras mais profissionais, aquela que o aluno traz. E eu começando do zero para acolher todo mundo, a gente começa a falar sobre uma coisa muito importante que tem nas câmeras, que são os modos. Esses modos podem ser encontrados do lado de fora, nessa rodinha que se chama dial, ou eles podem ser encontrados nas câmeras compactas e no celular, pelo menu, ligando a câmera, ativando o menu. Antes de eu falar um pouquinho sobre o modo, eu vou voltar sobre o assunto da fotografia, porque aí eu consigo ilustrar bem sobre os modos. Bom, todo mundo que estuda fotografia tem que saber 3 coisas. Não tem que saber, tem que estudar. E quando a gente estuda, a gente cresce no nosso conhecimento. Eu vou falar desses 3 meninos aqui agora para apresentar para vocês. Não vou me aprofundar, porque eu quero falar da câmera. Lembra? Eu tenho o pincel e a tinta. A tinta é a luz e o pincel é a câmera. Eu quero falar dela hoje um pouquinho. Quando eu compro uma câmera fotográfica, vem 3 coisinhas aqui dentro importantes. Vem a lente, vem uma coisa chamada velocidade do obturador, que é o obturador, é uma peça que tem aqui dentro, e a terceira é o sensor, que é onde grava-se a imagem. Antigamente, eu não tinha sensor, eu tinha um filme. E aí a gente vai começar a nossa história entendendo sobre um pouquinho desses 3 assuntos que eu falei. Eu vou chamá-los de ISO, velocidade do obturador e abertura do diafragma. Vamos entender um pouquinho para a gente ir para os modos. Bom, antigamente quando eu comprava uma câmera analógica, eu tinha uma lente e eu tinha o corpo da câmera, mas eu não tinha o filme. O filme eu comprava fora e eu colocava na minha câmera. Qual é a informação importante que a gente tinha no filme? As poses 12, 24 e 36, que é a quantidade de poses que vem em cada filme. Hoje equivale ao seu cartão de memória. Qual é a capacidade que você tem de armazenar a quantidade de imagens aqui? Bom, mas existe uma informação importante que quando você começava a estudar, e isso é muito importante, era o que o vendedor te perguntava: você vai fazer foto de dia ou de noite? Aí eu falava: vai ser uma festa à noite. Então tá, então leva um filme ASA 400, que é um númerozinho que tem aqui, e esse filme, ele é mais sensível para a noite, então ele funciona para a noite. Aí eu falava: não, eu vou para a praia, eu vou tirar foto de dia, então leva um ASA 100, que é menos sensível. Hoje nas nossas câmeras digitais, a gente pode mudar o tempo todo. Isso é o ISO. Então o que é o ISO? ISO é a sensibilidade da luz. Então, quando eu estou fotografando, eu coloco o ISO mais baixo, que quando tem luz, o ISO 100 e 200. E quando eu estou fotografando de noite, eu coloco o ISO 400 para cima. Eu consigo isso ativando o menu. Mas como é que eu vou encontrar o ISO da minha câmera se eu não encontrei o modo dela? Por isso é que eu falei primeiro do ISO. A segunda informação importante que a gente vai passar aqui é o obturador.
velocidades lentas e velocidades rápidas, você sabe provocar os efeitos que você deseja para a sua fotografia. A terceira informação que a gente vai falar é a abertura do diafragma, que ela está aqui dentro da sua lente. Algumas câmeras você tem autonomia de mexer nisso, outras não. Mas a gente entendendo, a gente vai ver como que isso provoca a sua imagem e a qualidade que você deseja. Por exemplo, eu quero fazer um retrato meu. Este retrato é só essa informação. Eu quero esse fundo focado, então eu vou trabalhar um tipo de abertura que vai provocar um desfoque no fundo. Ou, por exemplo, eu vou passear, vou lá para a França e eu quero uma foto da Torre Eiffel. Vai desfocar a Torre Eiffel? Não vai, porque eu quero estar eu e a Torre Eiffel, ou seja, eu quero todos os planos focados. Quem trabalha essa ideia dos campos focados é a abertura do diafragma. E também ela está relacionada a quando eu fecho, entra menos luz, e quando eu abro, entra mais luz. Ou seja, quando eu abro e quando eu fecho meu diafragma, causa a questão da entrada de luz, mas também dos planos focados ou desfocados. Ou seja, eu preciso entender um pouco mais e aprofundar sobre a abertura do diafragma. Por isso que quando você abre um tutorial de fotografia, ele sempre vai falar dessas três coisas. Isso, velocidade e abertura. É bom estudar um a um e ter um pouquinho de paciência que uma hora você vai aprender. Vamos aos modos da câmera. Primeira informação importante. Eu sei ligar a minha câmera e eu sei clicar a minha foto. E aí sai o documento que eu quero, a imagem que eu desejo. Ok, mas eu quero criar outras imagens, porque quando eu começo a estudar, eu quero ter mais técnica. Qual é o primeiro passo para eu sair do modo automático? O modo automático é aquele que vai trabalhar de forma automática esses três conceitos, o ISO, a velocidade e a abertura. Vamos lá então. O primeiro modo que eu tenho depois do automático é o modo P. O modo P é o modo programado ou programa. Então, quando você tem o modo P, você tem a autonomia do ISO, mas a velocidade e a abertura fica de forma automática. Por que é bom começar pelo modo P? Porque você tem dois ajustes, que é um pouquinho complexo, que faz para você, e você começa a estudar a questão da sensibilidade da luz. Se fotografia é estudar com a luz, aqui é o primeiro local que eu tenho que estudar, a sensibilidade da luz. Então, estudando isso, eu começo a ter uma melhor foto com qualidade. Minhas fotos de noite não vão ficar tão escuras, minhas fotos de dias não vão ficar tão estouradas. Vamos lá então. No modo P, eu tenho essa autonomia. Depois que eu trabalho um pouco do ISO que eu estudei, a gente vai começar. E aí é por opção. Eu posso ir para o modo TV ou S. O que é esse modo? Esse modo, depende do fabricante, ele vai falar esse nome, TV ou S. Eu vou trabalhar a velocidade. E aí eu vou associar o ISO e a velocidade para eu dar aqueles efeitos que eu desejo. Ou seja, as fotos com borrões ou as fotos congeladas. Quando eu sei o que eu quero e eu começo a entender sobre a velocidade do obturador, eu consigo conciliar esses dois. Ou seja, eu já saí do automático. Eu fui para o modo P pegar a primeira autonomia que era o ISO e depois eu fui para o modo TV ou S. Vou sair um pouquinho do TV ou S e vou para o AV ou A. Ou seja, eu vou poder mexer no ISO e eu vou poder mexer na abertura, que foi aquilo que eu disse dos planos focais. Ou eu vou falar também da entrada de luz, mais ou menos entrada de luz. Então, associe esses dois e a velocidade vai ficar no automático. Quando eu entendo individualmente, e aí eu começo a entender esses três, o que eu faço? Eu vou para o modo M. O modo M é um modo manual. O modo M é aquele que dá medo, porque ele é um modo profissional. É aquele que todo fotógrafo, quando entra num curso de fotografia técnica, ele não vai passar por esses passos, ele vai passar, ele já começa estudando o modo M. Nas nossas oficinas, a gente começa bem devagarinho, porque a gente quer que todo mundo aprenda. Algumas câmeras eu não tenho tanta autonomia, então eu não posso excluir ninguém. Todo mundo que faz aula de fotografia vai sair daqui fotografando. Entendendo, às vezes não manipulando, mas sai daqui entendendo. E quando for comprar outro equipamento ou for fazer um curso técnico, como eu tenho vários alunos que hoje já são fotógrafos profissionais, até premiados aqui na cidade de Contagem, eles são fotógrafos profissionais porque dominam já o tem melhor equipamento e dominam o conhecimento. Para a gente fechar então, a gente tem uma outra parte aqui na nossa câmera que são a SCM.
planos, modos que eu vou estar pré-preparado para eu fazer a foto, mas aí eu não tenho essa autonomia, eu não vou poder manipular esses 3 meninos. Qual é a vantagem disso? Estudar. Quando eu entendo o que a minha câmera está fazendo, eu começo a lembrar: o que será que ele está convidando para trabalhar nessa foto? Ele está convidando para trabalhar a abertura? Ele está convidando para trabalhar o ISO? Por exemplo, o retrato noturno, ele vai trabalhar bastante o ISO. No modo paisagem, vai trabalhar a questão das aberturas. E no modo, por exemplo, pessoa correndo, ele vai pensar: eu quero velociraptor ou eu quero congelar? Enfim, quando eu estudo os modos prontos, lá do modo automático, até quando eu tenho autonomia, eu estou aprendendo a entender sobre a fotografia. É bom a gente sair desse medo de que eu tenho que entender essas 3 coisas para ser um fotógrafo? Sim, a gente tem que entender, mas a gente tem que começar. E começar tem que ser de modo fácil e divertido. Essa é a proposta da nossa oficina de fotografia. Para a gente terminar, eu quero convidar vocês a pensar que a gente está vivendo um tempo um pouquinho complicado. Esse tempo é um tempo de reclusão e a gente está se comunicando muito pela lente, não é verdade? Quando eu olho pela lente, eu tenho uma visão diferente de quando eu olho, quando eu abraço, quando eu encontro. E a gente está sentindo falta disso. Contudo, a gente segue as recomendações, mantém essa distância, mas não deixa de perder os nossos vínculos. Cuidem-se, lavem as mãos, tratem com carinho, mantenham a distância social das pessoas. Não deixe essa distância ser a distância fria do coração. Um sorriso, um olhar, até esse olhar, né, pela máscara, ele é um olhar que a gente pode sorrir com os olhos. Você sabia? Na fotografia a gente sorri com os olhos. Então você pode cumprimentar as pessoas, ser mais gentil, fazer gestos, e aí a gente consegue passar por esse tempo que está sendo tão difícil de uma forma mais tranquila. E quando a gente puder voltar, a gente volta a se abraçar e ter muito carinho. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui dando aula para vocês, falando um pouquinho sobre os modos da câmera. A intenção dessa aula foi essa: falar sobre esses botões da câmera, e você use e abuse desses recursos. Quando você tiver a oportunidade, você vai estudando e vai aprimorando. Porém, fotografia não é só um equipamento. Fotografia é arte, é o olhar, é o estudo, é comportamento, é gestalt, é composição. Então não deixe de pensar que a fotografia, que não foi considerada arte durante muito tempo, hoje sim, hoje é uma forma de arte. E arte transborda a vida. E é isso que a gente quer nesse momento. Obrigada.